o que podemos entender sobre a relação entre acessibilidade e inclusão dentro da universidade? A gente não consegue promover a educação inclusiva se a universidade ela não for acessível, se ela não tem acessibilidade. Então a gente precisa garantir que a acessibilidade ela esteja presente em todos os espaços educacionais, para que a educação de qualidade ela possa acontecer. Então elas andam em conjunto, né? A gente precisa ter um prédio adequado para quem não consegue às vezes caminhar e é um usuário de cadeira de rodas para que ele possa chegar na sala de aula. A gente precisa ter uma comunicação entendível para que as pessoas possam participar e ter a informação, acesso à informação desenvolvida no espaço, né, da universidade. Então, a acessibilidade em todas as suas abordagens, ela precisa estar inserida para garantir a inclusão, né, de todos os estudantes aqui na universidade. E por que a acessibilidade é importante dentro do ambiente acadêmico? Acho que a gente pode pensar em 3 vertentes. A gente pode pensar dos nossos alunos, que existem uma diversidade de necessidades especiais, assim como os alunos com deficiência. A gente pode pensar no acesso a esses alunos à universidade, a gente pode pensar na permanência dos alunos dessa universidade, a gente pode pensar na participação desses alunos na universidade. Então, a acessibilidade ela é importante para ela garantir não só o acesso, mas garantir que todos eles possam participar e todos eles possam permanecer na vida universitária. E isso a gente vai conseguir promover uma aprendizagem de qualidade. Então, nada adianta a gente só conseguir que ele esteja aqui dentro se a gente não promove ações de acessibilidade ou discursos para democratizar o acesso a todos eles, né? Se a gente não tiver espaços acessíveis. Quais são os projetos ou programas que existem na instituição para atingir esses objetivos? Quando a gente criou a Coordenadoria de Acessibilidade, a gente pensou num organograma que pudessem atender as diversas áreas da acessibilidade para a educação inclusiva. Então a gente conseguiu elaborar alguns programas e a gente já tem alguns projetos que estão aí em vigência em atendimento às pessoas com alguma necessidade educacional específica ou especial. Então, a gente tem o PADNE, que é o Programa de Apoio ao Discente com Necessidade Educacional Especial. A gente tem o PALCOM, que é o Programa de Acessibilidade Linguística e Comunicacional. E a gente tem o Projeto ASAS, que é o Projeto de Acessibilidade na Saúde em Atendimento aos Surdos. Todos esses programas e esses projetos em atendimento ao nosso estudante que tem alguma necessidade específica ou que tem alguma deficiência. A gente pode pensar nessas necessidades específicas na parte de aprendizagem, a gente pode pensar nesses estudantes que às vezes precisa só de adaptações com relação a poder, né, chegar no espaço da sala de aula. Então, todos esses programas, eles têm ali uma vertente diferente para a gente poder promover a educação inclusiva de qualidade na universidade. E como o ou a estudante pode solicitar a participação nos projetos e programas? Então, o estudante que pode participar do projeto do PADNE, do PALCO ou do ASAS, ele precisa fazer a inscrição, preencher um formulário ali justificando o porquê da participação, né? Qual que seria essa necessidade específica e especial que ele tem, que a gente possa auxiliar nesse apoio pedagógico para auxiliá-lo, né, na vida universitária mesmo, assim, nas disciplinas que ele está cursando, nos projetos que ele esteja participando. E aí, assim que ele faz essa inscrição, ele passa por algumas outras etapas, né? Então, ele é convidado a fazer uma entrevista com uma equipe multidisciplinar de algumas pessoas que estão inseridas nessa área, né, os nossos servidores, como professores, como assistente social, o psicólogo. E aí, com essa entrevista, a gente consegue entender um pouquinho melhor da vida desse estudante, da real necessidade que ele precisa, do apoio pedagógico que ele precisa. E a gente, a partir daí, a gente consegue organizar um plano individual do desempenho acadêmico dele. E a partir desse plano individual, a gente consegue traçar junto com esse estudante algumas estratégias para que possa ocorrer a adaptação, né,
da parte dos professores, da parte dos técnicos inseridos na vida desse estudante. E essas adaptações, elas são diversas, né? Pode ser adaptação com relação a tempo de prova, pode ser adaptação com relação à forma de abordar um assunto, um conteúdo programático dentro da sala de aula, pode ser uma adaptação de uma confecção de um material específico em atendimento a esse aluno que às vezes não consegue enxergar, mas ele consegue observar a estrutura, né, do material que o professor está utilizando pelo tato. Então essa adaptação ela vai ser própria para cada aluno, e aí quando ele faz essa entrevista, a gente organiza esse PID, a gente consegue elaborar e auxiliar todos que estão inseridos e envolvidos com a aprendizagem desse aluno. Um estudante, né, ou uma estudante que não possui alguma necessidade especial pode contribuir de que maneira nos projetos que pautem a acessibilidade? A gente tem algumas modalidades de bolsa que a gente precisa da ajuda de outros estudantes para auxiliar esses estudantes que têm algumas necessidades específicas, né? Então a gente tem, por exemplo, a modalidade de ledor e transcritor. Aquele estudante que vai auxiliar ali o cego, ou alguém que tem baixa visão, ou alguém que tem alguma síndrome que não consegue ali ter o tempo de atenção ou algum transtorno, o tempo de atenção adequado para a leitura de algum material, assim como a transcrição desse material. A gente tem a modalidade também do monitor, que ele vai ser um monitor de atividade extra-classe. Então, o professor ele passa alguns exercícios, passa alguns trabalhos para que esse aluno possa desenvolver fora do ambiente da sala de aula, e ele precisa de um auxílio, né, de uma outra pessoa para conseguir fazer essa atividade elaborada aí pelo professor. Então esse monitor, esse bolsista, ele consegue auxiliar, aí ele faz o uso de tecnologia assistiva para auxiliar esse aluno, ele faz ali a interpretação, às vezes, da questão ou do trabalho que o professor tem ali exigido. A gente também tem a modalidade que é do monitor de aula presencial. Então, um aluno que precisa, às vezes, de um apoio mais substancial, a gente coloca um outro bolsista junto com ele, e esse bolsista vai auxiliá-lo ali durante o desenvolvimento das aulas, né? Aulas de laboratório, aulas que precisam ali de alguma adaptação e o professor ele não consegue atender a todos os estudantes. Então, a gente tem essa modalidade de bolsa, né, que fica um estudante junto com esse estudante que tem uma necessidade especial, auxiliando ele nesse espaço aí da sala de aula. Então, seria dessas três formas aí, então, modalidade de apoio às atividades extraclasses, modalidade de ledor e transcritor e modalidade de apoio à aula presencial. Você avalia que ainda precisam ser feitas melhorias que visem atender ao objetivo da acessibilidade nos espaços da universidade? A gente sempre está tentando criar estratégias para que a gente possa ultrapassar os desafios da educação inclusiva. Eu penso que o meu principal desafio, na verdade, eu falo meu porque eu estou como coordenadora da acessibilidade, mas eu falo em nome da universidade, é o desafio da formação do pessoal capacitado nesse atendimento às necessidades específicas de cada aluno. Já que a gente tem uma diversidade de alunos dentro dos nossos espaços educacionais, né? Não só a sala de aula, compreender as diversas formas que a gente pode ali auxiliar esses alunos e promover uma igualdade de oportunidade para todos eles, né? Eu acho que esse é o principal desafio, né? Eu vejo que tem bastante servidor, não falo só de professores, mas que ainda não consegue compreender mínimos gestos ou mínimas estratégias que podem ser adotadas no dia a dia, né, da vida acadêmica, que possa auxiliar as necessidades especiais de cada especificidade do aluno. Então, a formação, eu acho que a formação desses professores, desses servidores, a capacitação, ela seria o principal desafio que a gente está aí tentando conquistar os espaços e tentando conquistar que seja incorporado essa compreensão, né, dessa formação na educação inclusiva para a gente melhorar a acessibilidade e a inclusão na universidade.
Aline, quando eu falo em oportunidades né, na condição de igualdade, a gente tem que pensar, na verdade, na equidade. Naquele que precisa de uma adaptação um pouco mais substancial, a gente conseguir fazer essa adaptação um pouco maior para atender essa necessidade, e aquele que precisa de uma adaptação menor, receber esse tipo de adaptação menor, para a gente garantir que ele possa permanecer no espaço da universidade, né? Se a gente pensar somente em igualdade, a gente acaba excluindo alguns da participação da vida acadêmica. Então, eu acho que o sinônimo seria equidade, dar um pouco mais para quem precisa um pouco mais, um pouco menos para quem precisa um pouco menos, mas garantir que todos sairão da mesma condição de todas as oportunidades para que eles possam aí vivenciar e poder participar e permanecer na vida acadêmica. Porque quando a gente pensa em igualdade de oportunidade, às vezes a gente pensa em privilégios, e não é isso que a gente promove com a inclusão, né? Então, dar um pouco mais para quem precisa um pouco mais é de direito, dar um pouco menos para quem precisa um pouco menos também é de direito. Por isso que a gente sempre fala em necessidades específicas, respeitando a individualidade, a especificidade de cada aluno nosso aqui da universidade.